Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 10. O resumo do conteúdo do capítulo e depois vamos ler todos os versos. São 57 versos. O resumo do 10º capítulo é o seguinte: devido à inveja, a luta entre os demônios e semideuses prosseguiu. Quando os semideuses, estando quase derrotados pelas manobras demoníacas, ficaram melancólicos, o Senhor Vishnu lhes apareceu. Tanto os semideuses quanto os demônios são hábeis em atividades que envolvem a energia material. Mas os semideuses são devotos do Senhor, ao passo que os demônios são exatamente o oposto. Os semideuses e os demônios bateram o oceano de leite para obter dele o néctar. Mas os demônios, não sendo devotos do Senhor, não colheram benefício algum. Após alimentar os semideuses com o néctar, o Senhor Vishnu, montado nas costas de Garuda, retornou à sua morada. Mas os demônios, estando muito ressentidos, voltaram a declarar guerra aos semideuses. Bali Maharaj, filho de Virochana, tornou-se o comandante em chefe dos demônios. Logo no começo da batalha, os semideuses prepararam-se para matar os demônios. Indra, o rei dos céus, lutou contra Bali e outros semideuses, tais como Vayu, Agni e Varuna. Indra, o rei dos céus, lutou contra Bali e outros semideuses, tais como Vayu, Agni e Varuna, combateram outros líderes dos demônios. Nesta luta, os demônios foram derrotados e, para escaparem da morte, começaram a recorrer a manobras materiais, através das quais manifestaram muitas ilusões, matando diversos soldados que estavam do lado dos semideuses. Os semideuses, não encontrando nenhum outro recurso, voltaram a render-se à suprema personalidade de Deus, Vishnu, que então apareceu e anulou todas as ilusões produzidas pelos malabarismos dos demônios. Heróis entre os demônios, tais como Kalaneni, Mali, Sumali e Malyavan, contenderam com a suprema personalidade de Deus e foram todos mortos pelo Senhor. Assim, os semideuses livraram-se de todos os perigos. Shukadeva Goswami disse: ó rei, todos os demônios e Daityas ocuparam toda a sua atenção e esforço em bater o oceano. Porém, como não eram devotos de Vasudeva, a suprema personalidade de Deus, Krishna, não conseguiram beber o néctar. Ó rei, após concluir os afazeres que consistiram em bater o oceano e alimentar com néctar os semideuses, que são muito queridos devotos, a suprema personalidade de Deus retirou-se daquele local e, montado em Garuda, partiu rumo à sua própria morada. Vendo a vitória dos semideuses, os demônios ficaram inconformados com sua superior opulência. Daí, com as armas em riste, eles começaram a marchar na direção dos semideuses. Em seguida, estando fortificados por terem bebido o néctar, os semideuses, que sempre se abrigam nos pés de lótus de Narayana, usaram suas várias armas para, com ânimo guerreiro, contra-atacar os demônios. Tradução: ó rei, às margens do oceano de leite, os semideuses e demônios passaram a travar uma cruenta batalha. A luta era tão terrível que bastava ouvir sobre ela para que a pessoa ficasse com os pelos do corpo arrepiados. Naquela luta, ambos os grupos estavam extremamente irados no seu íntimo e, impelidos pela inimizade, golpeavam o rival com espadas, flechas e várias outras armas. O som dos búzios, clarins, tambores, beris e damaris, timbales, bem como o barulho produzido pelos elefantes, cavalos e soldados que lutavam tanto em quadrigas quanto a pé, eram tonitruantes. Naquele campo de batalha,
os quadrigários lutavam com quadrigários inimigos, os soldados de infantaria com a infantaria inimiga, os soldados de cavalaria com a cavalaria inimiga, e os soldados montados em elefantes com os soldados adversários que estavam montados em elefantes. Dessa maneira, a luta acontecia entre os mesmos tipos de rivais. Alguns soldados lutavam montados em camelos, outros em elefantes, alguns em asnos, outros em macacos de rosto branco ou de rosto vermelho, alguns em tigres e outros em leões. Dessa maneira, todos ocupavam-se em lutar. Ó rei, alguns soldados lutavam montados em abutres, águias, patos, falcões e pássaros bassa. Alguns lutavam sobre as costas de timinguilas, que podem devorar enormes baleias. Alguns montados em charabás e outros em búfalos, rinocerontes, vacas, touros, vacas selvagens e arunas. Outros lutavam montados em chacais, ratos, lagartos, coelhos, seres humanos, bodes, veados negros, cisnes e javalis. Dessa maneira, montados em animais aquáticos, terrestres e aéreos, incluindo animais com corpos deformados, os dois exércitos defrontaram-se e deram prosseguimento à luta. Ó rei, ó descendente de Maharaj Pandu, os soldados dos semideuses e dos demônios estavam decorados com dosséis, bandeiras coloridas e sombrinhas com cabos feitos de joias preciosas e pérolas. Ademais, estavam decorados com abanos feitos de penas de pavão e também com outros abanos. Os soldados, com suas roupas superiores e inferiores, balançando ao sabor da brisa, apresentavam uma marcante beleza natural, e à luz de sol radiante, sem escudos, adornos e limpas e afiadas armas, pareciam ofuscantes. Assim, as fileiras de soldados pareciam dois oceanos com bandos de seres aquáticos. Para aquela batalha, o celebérrimo comandante em chefe, Maharaj Bali, filho de Virochana, sentou-se num maravilhoso aeroplano chamado Vairayasa. Ó rei, este aeroplano, belamente decorado, fora construído pelo demônio Maya e estava equipado com armas próprias para toda classe de combate. Ele era inconcebível e indestrutível. Na verdade, às vezes ele era invisível e às vezes não. Sentado neste aeroplano e estando coberto por uma bela sombrinha protetora e sendo abanado pela melhor das chamaras, Maharaj Bali, cercado por seus capitães e comandantes, parecia a lua a surgir à noite, iluminando todas as direções. Maharaj Bali estava cercado por todos os lados pelos comandantes e capitães dos demônios, sentados em suas respectivas quadrigas. Entre eles estavam os seguintes demônios: Namuti, Shambhara, Vana, Viprachiti, Ayomukha, Duimurdha, Kalanabha, Praheti, Reti, Yulvala, Shakuni, Bhuta Santapa, Vajra Damstra, Virochana, Hayagriva, Sankushira, Kapila, Megadundubhi, Taraka, Chakradrik, Shumbha, Nishumbha, Jambha, Utkala, Arista, Aristanemi, Tripuradhipa, Maya, os filhos de Puloma, os Kaleias, os Nivatakavacha. Todos esses demônios foram privados de sua parte do néctar e compartilharam meramente do trabalho de bater o oceano. Agora eles lutavam contra os semideuses e, para animar seus exércitos, faziam um som tumultuoso como o rugir de leões e sopravam fortemente os búzios. Ao ver esta situação de seus ferozes rivais, Balabhit, o senhor Indra, ficou extremamente irado.
Montado em Airávata, um elefante que pode ir a qualquer lugar e que mantém um suprimento de água e vinho que são por ele esguinchados, o Senhor Indra parecia exatamente o sol nascendo em Udayagiri, onde existem reservatórios de água. Cercando o Senhor Indra, o Rei dos Céus cercando o Senhor Indra, o Rei dos Céus, estavam os semideuses, sentados em várias espécies de veículos e decorados com bandeiras e armas. Presentes entre eles encontravam-se Vayu, Agni, Varuna e outros governantes de vários planetas, juntamente com seus associados. Os semideuses e demônios colocaram-se uns diante dos outros e insultaram-se mutuamente com palavras que machucavam o coração. Então, aproximaram-se aos pares, começaram a lutar face a face. Ó rei, Maharaj Bali lutou com Indra, Kartikeya com Taraka, Varuna com Reti e Mitra com Praheti. Yamaraj lutou com Kalanabha, Vishwakarma com Mayadanava, Tuasta com Shambhara e o deus do sol com Virochana. O semideus Aparadita lutou com Namuti e os dois irmãos Asvini e Kumara lutaram com Vrishaparva. O deus do sol lutou com os 100 filhos de Maharaj Bali, encabeçados por Bana, e o deus da lua lutou com Rahu. O semideus controlador do ar lutou com Puloma, e Shumbha e Nishumbha lutaram com a supremamente poderosa energia material Durga Devi, que se chama Bhadrakali. Ó Maharaj Parikshit, exterminador dos inimigos, Aridama. O Senhor Shiva lutou com Jambha e Vibhavasu lutou com Mahishasura. Ilvala, juntamente com seu irmão Vatapi, bateu-se com os filhos do Senhor Brahma. Durmarsha lutou com Cupido, o demônio Utkala com a semideusa Matrika. Brihaspati com Shukracharya e Shanaishchara, Saturno, com Narakasura. Os Maruts lutaram com Nivata Kavacha. Os Vassos com os demônios Kalakeyas. Os semideuses Vishvedevas com os demônios Paulomas. E os Rudras com os demônios Krodhavashas, que eram vítimas da ira. Todos esses semideuses e demônios reuniram-se no campo de batalha com ânimo belicoso e investiram uns contra os outros com muito ímpeto. Todos desejando a vitória, eles lutaram aos pares, agredindo-se severamente com flechas, espadas e lanças afiadas. Eles cortaram as cabeças uns dos outros, usando armas, tais como bushundis, chakras, massas, ristis, patichas, shaktis, ulmukas, praças, parashwadhas, nistrinchas, lanças, parighas, mudgaras e bindipalas. Os elefantes, cavalos, quadrigários, soldados da infantaria e várias classes de carregadores, juntamente com os seus condutores, foram dilacerados. Os braços, coxas, pescoços e pernas dos soldados foram decepados, e suas bandeiras, arcos, escudos e ornamentos foram destroçados. Devido ao impacto produzido pelas pernas dos demônios e semideuses e pelas rodas das quadrigas ao entrarem em contato com o solo, partículas de poeira levantaram-se violentamente na direção do céu e fizeram uma nuvem de poeira que, estendendo-se até o sol, cobria todas as direções do espaço exterior. Porém, quando as partículas de poeira juntaram-se, gotas de sangue que eram salpicadas por todo o espaço, a nuvem de poeira não pôde continuar flutuando no céu. No decorrer da luta, o campo de batalha ficou coberto
com as cabeças decapitadas dos heróis, sendo que seus olhos ainda olhavam fixamente e seus dentes persistiam, comprimindo os lábios com muita ira. Os elmos e brincos desprenderam-se daquelas cabeças decepadas. Igualmente, muitos braços decorados com adornos e segurando várias armas espalhavam-se em diversos locais, bem como muitas pernas e coxas que pareciam trombas de elefante. Muitos troncos acéfalos foram produzidos naquele campo de batalha, empunhando armas. Aqueles troncos fantasmais que podiam ver com os olhos das cabeças caídas arremetiam contra os soldados inimigos. Com 10 flechas, Maharaj Bali atacou então Indra, e com 3 flechas atacou Airavata, o elefante carregador de Indra. Com 4 flechas ele atacou os 4 cavaleiros que defendiam as pernas de Airavata, e com 1 flecha atacou o condutor do elefante. Antes de que as flechas de Maharaj Bali conseguissem atingi-lo, Indra, o rei dos céus, que é hábil no manuseio de flechas, sorriu e contra-atacou as flechas com flechas de outro tipo, conhecidas como Bhala, as quais eram extremamente pontiagudas. Ao ver as hábeis façanhas militares de Indra, Bali Maharaj não pôde conter a sua ira. Daí, ele pegou de outra arma, conhecida como Shakti, que ardia como um grande tição incendiário. Mas Indra despedaçou aquela arma, mesmo enquanto ainda estava nas mãos de Bali. Em seguida, uma por uma, Bali Maharaj usou a lança, Prasha, Tomara, Ristis e outras armas, mas todas as armas que ele empunhava eram imediatamente despedaçadas por Indra. Meu querido rei, Bali Maharaj então desapareceu e recorreu a ilusões demoníacas. Em seguida, uma montanha gigante, gerada da ilusão, apareceu acima das cabeças dos soldados dos semideuses. Daquela montanha caíam árvores queimando num incêndio florestal. Lascas de pedra, com bordas afiadas como picaretas, também caíam e esmagavam as cabeças dos soldados dos semideuses. Escorpiões, grandes serpentes e muitos outros animais venenosos, bem como leões, tigres, javalis e grandes elefantes, todos começaram a cair sobre os soldados dos semideuses, esmagando tudo. Ó meu rei, muitas centenas de demônios carnívoros, masculinos e femininos, completamente nus e carregando tridentes em suas mãos, apareceram então, bradando os lemas: despedaçai-os, trespassai-os. Nuvens ameaçadoras, fatigadas por ventos fortes, apareceram em seguida no céu, emitindo muito gravemente um som de trovoada. Começaram a derramar carvões em brasa. Um grande fogo devastador, criado por Bali Maharaj, começou a queimar todos os soldados dos semideuses. Esse fogo, acompanhado de rajadas de ventos, parecia tão terrível como o fogo Sambartaka, que aparece no momento da dissolução. Depois, remoinhos aquáticos e ondas marítimas, agitados por ferozes rajadas de vento, apareceram em toda parte, diante da visão de todos, provocando uma furiosa inundação. Enquanto na luta, esta atmosfera mágica era criada pelos demônios invisíveis, que eram hábeis nessas ilusões, os soldados dos semideuses ficavam taciturnos. Ó rei, ao perceberem que não conseguiriam encontrar maneira alguma de anular as atividades dos demônios, os semideuses, de todo o coração, meditaram na suprema personalidade de Deus, o Criador do universo, que então apareceu imediatamente. A suprema personalidade de Deus, cujos olhos parecem as pétalas de um lótus recém-desabrochado, sentou-se nas costas de Garuda, apoiando seus pés de lótus nos ombros deste. Vestido de amarelo,
decorado pela joia Kaustubha e pela deusa da fortuna, e usando um elmo e brincos inestimáveis, o Senhor Supremo, portando várias armas em suas 8 mãos, tornou-se visível aos semideuses. Assim como os perigos em um sonho cessam quando a pessoa desperta, as ilusões criadas pelos malabarismos dos demônios foram desfeitas pelo poder transcendental da Suprema Personalidade de Deus, logo que ele entrou no campo de batalha. Na verdade, pelo simples fato de lembrar-se da Suprema Personalidade de Deus, alguém se livra de todos os perigos. Ó Rei, ao ver que a Suprema Personalidade de Deus, montado em Garuda, estava no campo de batalha, o demônio Kalanemi, que era carregado por um leão, logo pegou de seu tridente, brandiu-o e disparou-o contra a cabeça de Garuda. A Suprema Personalidade de Deus, Hari, o mestre dos 3 mundos, imediatamente agarrou o tridente e com a mesmíssima arma matou o inimigo Kalanemi, juntamente com o seu carregador, o leão. Em seguida, 2 poderosíssimos demônios chamados Mali e Sumali foram mortos pelo Senhor Supremo, que decapitou-os com o seu disco. Então Malyavan, outro demônio, atacou o Senhor. Com sua potente massa, o demônio que rugia como leão arremeteu contra Garuda, o Senhor dos pássaros, que são ovíparos. Mas a Suprema Personalidade de Deus, a pessoa original, usou seu disco para também decepar a cabeça daquele inimigo. Assim termina, então, o resumo do capítulo e todos os versos do capítulo traduzidos por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada.